Assistam agora. Muito bom dia, ouvintes do Direto da Redação. Hoje, dia 21 de outubro, quinta-feira. A Câmara dos Deputados Federais rejeita PEC que previa mudanças nas regras do Conselho do Ministério Público. A sessão de ontem foi carreada de muitos embates a respeito dessa emenda que pretendia alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A rejeição representa uma derrota política para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu abertamente a matéria. Por alterar a Constituição, a proposta precisava de aprovação de pelo menos 3/5 dos deputados, isto é, 308 votos em 2 turnos. Na votação dessa quarta-feira de ontem, houve 297 votos favoráveis e 182 contrários. O relator da CPI Covid, Renan Calheiros, também ontem, apresentou o relatório final no sistema do Senado. O texto pede o indiciamento de 68 pessoas, entre elas físicas e empresas. O presidente Jair Bolsonaro é uma delas. 3 filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais e empresários também estão na lista. O relator atribui 9 crimes a Bolsonaro. Os pedidos de indiciamento serão encaminhados aos órgãos competentes, entre os quais a Procuradoria-Geral da República, aos Ministérios Públicos Estaduais e ao Departamento de Polícia Federal. A eles caberão a decisão sobre levar os casos à Justiça. Renan Calheiros já afirmou que o documento também será enviado ao Tribunal Penal Internacional. Vacinação. Ontem o Brasil alcançou 106.874.272 pessoas totalmente imunizadas contra a Covid. Esse número representa 50,1% da população brasileira. As informações são do consórcio de imprensa que dão notícias a respeito da Covid. Isso é muito importante. 50% da população já tomou a segunda dose. O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou ontem que o Auxílio Brasil terá um reajuste permanente de 20% em relação aos valores pagos atualmente no Bolsa Família. O programa, que vai substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial, começa a ser pago em novembro. Ainda de acordo com o ministro, por determinação de Bolsonaro, será criado um benefício transitório para que as famílias recebam até o final de 2022, que é ano eleitoral, pelo menos R$ 400 mensais. Mas o ministro João Roma não detalhou de onde virá o dinheiro. A imprensa informou que a engenharia desse novo auxílio foi desenhada dentro do Palácio do Planalto e não pela área econômica, que tenta evitar um rombo no teto de gasto. A intenção inicial do governo era divulgar ontem o formato do novo programa, mas o Planalto adiou o anúncio em razão das reações negativas do mercado. O Brasil tem média abaixo de 400 óbitos por Covid pelo 9º dia seguido. O total de óbitos até agora foi de 604.303 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados 401 mortes.
Em 24 horas, Mato Grosso registrou 391 casos e 2 mortes por Covid-19. Agora, o total de casos já confirmados chega a 544.229 casos confirmados da Covid em Mato Grosso, sendo registrado 13.901 óbitos. Deputados aprovam em primeiro turno nome de ferrovia e veta o passaporte da vacina. Os deputados estaduais aprovaram em primeira votação ontem 2 projetos que estavam causando polêmica na casa: o nome da ferrovia estadual e a proibição de adoção do passaporte da vacina em igrejas, comércios e conjuntos no estado. O plenário aprovou batizar com o nome de senador Vicente Emílio Ruolo a primeira ferrovia estadual, deixando o nome do empresário Horácio de Moraes, conhecido como Rei da Soja, para ser adotado no terminal rodoferroviário de Lucas do Rio Verde. A medida foi proposta pelo deputado Valmir Moreto e aprovada pelos parlamentares. Já o projeto que impede o Estado de exigir comprovante de vacinação contra a Covid na entrada de estabelecimentos comerciais e templos religiosos foi aprovado no limite, com apenas 13 votos, mesmo tendo parecer contrário da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Cartórios de Mato Grosso apontam que ao menos 378 crianças estão órfãs devido à pandemia. Ao menos 378 crianças brasileiras de até 6 anos de idade poderão receber pensão especial no valor de um salário mínimo, caso o projeto de lei, incluído no relatório final da CPI da Covid e entregue ontem, passe no Congresso Nacional. O benefício seria retroativo à data do óbito e pago para o tutor legal de acordo com o número de órfãos deixado, com limite de 3 salários mínimos. Os números obtidos pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, entidade que representa os cartórios de registro civil do Brasil e administra o portal da transparência, mostram que 9 pais faleceram antes do nascimento de seus filhos, enquanto que pelo menos uma criança de até 6 anos perdeu pai e mãe vítima da Covid. Deputados querem desvincular emendas impositivas e destinar recursos direto para municípios. Para evitar novos calotes por parte do Palácio Paiaguás, a Assembleia Legislativa começa a analisar uma PEC de autoria das lideranças partidárias que traz mudanças na forma de apresentação e liberação das emendas impositivas. De acordo com a matéria lida na sessão de ontem, tais indicações não terão mais que estar vinculadas a algumas áreas. Além disso, as emendas serão destinadas diretamente aos municípios. O projeto de emenda à Constituição do Estado foi anunciado logo após a reunião do Colégio de Líderes, quando os deputados debateram a situação. É que o não pagamento total das emendas obrigatórias não ocorre há alguns anos. Neste ano, ainda no primeiro semestre, a Casa Civil se comprometeu até agosto ao menos empenhar todas as indicações. Já estamos em outubro e, segundo o líder do governo de Gilmar Dal Bosco, apenas 35% foram empenhadas e 15% pagas. Hoje os deputados têm direito a indicar livremente 50% das suas emendas impositivas. O restante deve ser obrigatoriamente destinado à educação, que é 25%, saúde 12%, esporte 6,5% e cultura 6,5%. A PEC proposta tira essa vinculação. Além disso, ela estipula que as emendas vão poder ir direto para os municípios. Seria muito bom para ser verdade, né? Porque emenda vindo direto para o município é muito mais fácil porque foge das burocracias estatais.
Aqui o município de Guiratinga, mais uma vez, apresentou seu boletim sem nenhum caso de coronavírus. Agora nós já estamos há um mês, 30 dias, sem o registro de qualquer contaminação. Isso é bom, isso é louvável, é motivo de segurança, porém não acabou, não acabou. É como se a gente estivesse atravessando um rio grandioso a nado. Estamos ainda atravessando ele, nós não chegamos ao seu final. Nós trazemos como exemplo algumas regiões da Europa, aonde o vírus voltou com a força toda, por exemplo, na Letônia, na Rússia, no Reino Unido. A Rússia apresentou um quadro agora de mais de 1.300 mortes diárias. Então, no estado de Mato Grosso, foi diagnosticado no boletim de ontem, aí 300 e tá aqui, já tinha dado 391 casos, ou seja, o vírus está ainda circulando no estado. Não está aqui em Guiratinga, graças a Deus, mas isso não quer dizer que mais cedo ou mais tarde ele não possa voltar. Daí a necessidade da manutenção das políticas de prevenção, do uso de máscara, principalmente, gente, em locais públicos, bancos, lojas, escritórios, tudo em qualquer lugar, porque aonde há aglomeração é mais suscetível o vírus estar pulverizando. Você vai andando na rua tranquilamente, dificilmente você será contaminado pelo vírus. Agora, dentro de um banco, dentro de uma loja, em locais fechados, uma pessoa contaminada, que ninguém sabe quem é, quem pode ser, contamina 2, 3 pessoas. E aí volta aquela questão de novo do vírus entrar dentro dos nossos lares novamente. Portanto, caldo de galinha, né? Não faz mal a ninguém. Prevenção, saúde atenta e todos nós cientes das nossas responsabilidades e obrigações. Vamos comemorar 30 dias sem o vírus e agir para que nós possamos pelo menos continuar com essa escassez da contaminação do vírus em Guiratinga. Fernandinho, direto da redação.